Hoje estamos falando sobre a comunicação espírita e nos perguntamos: existem leis na comunicação ou manifestação espírita? E a resposta é sim. São duas as diretrizes para que uma manifestação mediúnica aconteça: a lei das atrações ou correspondência e a lei das harmonizações e pensamentos. E o que precisamos saber para entender melhor essas leis? Para começar, já que lembramos alguns conceitos no vídeo anterior, temos que falar de duas coisas muito especiais para esse tema, que são as afinidades fluídicas e afinidades morais. Guarde a palavra afinidade, porque ela é muito importante para entender essa primeira parte. Os mecanismos de manifestação, ou melhor dizendo, afinidades, acontecem de duas formas: por meio dos fluidos do perispírito ou por meio das vibrações. Essa primeira afinidade, ou afinidade fluídica, ocorre através dos fluidos emanados por ambos, médium e espírito. E ocorre quando esses fluidos próprios dos seus perispíritos combinam. Esses fluidos formam ao nosso redor um campo energético, como uma atmosfera. E a combinação desses campos vai depender da composição dos fluidos das duas partes envolvidas. Para entender melhor, pensamos aqui em uma doação de sangue. Para que ela aconteça, a tipagem sanguínea do doador tem que combinar com a da pessoa que irá recebê-lo. Caso isso não aconteça, essa doação não pode acontecer. O mesmo se dá com a afinidade fluídica. Assim como o corpo rejeita o sangue incompatível com o seu, os espíritos se repelem pela falta do que os tornam comum. Então, os campos energéticos não conseguem se fundir, pois seus fluidos são incompatíveis. A moral e os vícios de ambas as partes é que vai interferir na composição desse fluido. No que se refere à afinidade moral, que também chamamos de sintonia vibratória, médium e espírito precisam simpatizar um com o outro, numa espécie de atração, que ocorre por meio dos pensamentos e sentimentos. Quando temos bons sentimentos e pensamentos, irradiamos uma vibração em uma determinada frequência. Quando estamos tristes, irritados ou qualquer outro pensamento negativo, essa frequência muda, ficando mais densa. Então, a afinidade vibratória ocorre quando as vibrações do médium e espírito encontram a mesma frequência, como quando usamos nosso aparelho de rádio para sintonizar uma estação de rádio que toca músicas que tenha mais a ver com o nosso estado de espírito naquele dia. E esses são basicamente os mecanismos de manifestação ou afinidades. O médium e o espírito podem ajustar sua vibração? Tanto o médium como o espírito podem ajustar sua vibração por meio dos estudos, do treinamento para o desenvolvimento mediúnico e do trabalho espiritual. As comunicações com espíritos mais elevados exigirão uma vibração mais elevada, o que requer, além de tudo o que citamos antes, a reforma íntima, a fim de cada vez mais termos uma elevação da nossa condição moral para melhor captá-los. A frequência de uma vibração elevada é muito rápida. Isso quer dizer que a velocidade na qual os pensamentos transitam naquela onda é rápido e constante. Por isso, a necessidade de baixar ou elevar as vibrações, pois da mesma forma que o movimento daquela transmissão é rápida, quando se refere a espíritos elevados, a transmissão é mais lenta quando tratamos de espíritos inferiores. Mas e das leis propriamente ditas? Quais são elas?
Na lei das atrações e correspondências, o próprio nome já diz, existe a atração daqueles que combinam, ou seja, os iguais se atraem. Isso ocorre pelo fato de que nossos pensamentos e sentimentos exalam fluidos que formam em nossa volta um campo energético, uma atmosfera, assim como nos planetas. E é esse campo energético, associado ao campo energético do outro, que permitirá que uma manifestação aconteça. Por isso, os fluidos precisam combinar de forma harmoniosa. Então, bons sentimentos e pensamentos emanam fluidos mais puros, atraindo assim espíritos bons de moral elevada. Já sentimentos e pensamentos impuros, junto aos vícios de quaisquer ordens, atraem espíritos maldosos, viciosos e de moral baixa. Já na lei das harmonizações de vibrações e pensamentos, ocorre o que falamos lá atrás sobre a sintonia vibratória. Médium e espírito precisam estar em mesma sintonia, cabendo ao espírito superior abaixar sua vibração, enquanto o médium eleva sua vibração, para que ambas se encontram em uma mesma frequência. Lembre-se do exemplo do rádio. O mesmo se dá quando o médium mais elevado precisa ser usado como instrumento de comunicação para o espírito inferior. Só que nesse caso, será o médium que terá que diminuir sua frequência vibratória, a fim de alcançar o espírito comunicante. Pode também acontecer de quando não há afinidade entre encarnado e desencarnado, um terceiro espírito atuar como mensageiro daquele que quer se comunicar. É bem comum que o nosso mentor ou os obreiros espirituais passem a mensagem por meio da mediunidade do médium, em questão para aquele espírito que não teve condições de se manifestar. Falando assim, parece difícil, mas tudo isso acontece de forma natural, à medida que vai se desenvolvendo e conhecendo melhor a sua mediunidade. Até o próximo